E o Hopi Hari acaba de completar 25 anos e teve comemoração lá no parque. Inclusive, o presidente do parque aí acabou deixando muita gente com a pulguinha atrás da orelha pelas possibilidades de investimentos que o Hopi Hari pode fazer aí nos próximos meses ou os próximos anos também. Exatamente, por isso a gente vai comentar até inclusive sobre tão aguardada volta da torre ou até o que pode, na verdade, se tornar como uma atração nova na América Latina. Então, nesse vídeo a gente vai comentar tudo com vocês. Vamos lá? E pra quem chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques. E no último dia 27 de novembro, o Hopi Hari completou aí os seus 25 anos. E foi uma noite muito bonita, né? O parque funcionou no horário especial, teve queima de fogos no final do dia e teve muitas novidades também contadas ali no evento específico que eles fizeram pra imprensa. Exatamente, gente. E ali rolou a reinauguração do Grand Palácio, aquele palácio ali de Aribabiba, né? Agora com uma cor externa totalmente diferente, neons, outra arquitetura, dentro também totalmente renovado, com novas opções de alimentação. Né? E se vocês querem ver tudo isso que tem por lá, a gente foi lá, gravou um vídeo e tá aqui o link na descrição ou nos comentários para vocês poderem conferir aí justamente como que tá essa nova fase. Só que ali durante esse evento o presidente falou algumas coisas e a gente vai comentar agora com vocês aqui de uma forma mais específica, na verdade? Sim. E desde o ano de 2019, quando essa nova administração assumiu aí a frente do Hopi Hari, a gente viu muitas movimentações ali dentro do parque, tanto em reformas como, por exemplo, a nova Katapoa aí que ganhou uma nova cara, novas cores, identidade visual, uma loja muito bonita, né? Sem falar em outras reformas que aconteceram ali em Aribabiba, que era uma das áreas mais precárias do parque, que já não sofria aí uma reforma há muitos e muitos anos. Isso, aí que veio o novo Jambalaya, a nova Speed, inclusive em outras reformas que aconteceram ali pela área, na reforma ali do quiosque de açaí, a reforma também da sorveteria, o de aniversário, até o banheiro ali ganhou uma nova cara agora. Sim. Com a reabertura do Grand Palácio, como a gente citou, entre outras partes também pelo Hopi Hari, o Catacumbi que foi renovado, a sorveteria lá de Camindamundi, enfim, várias coisinhas que foram sendo renovadas, inclusive novas atrações que foram inauguradas no ano passado, né, que são novas atrações familiares e infantis, mas que vieram todas muito bem tematizadas. E o presidente do Hopi Hari também informou que eles conseguiram diminuir bastante a dívida que o parque tinha ali com a RJ, né, que é a recuperação judicial, e que inclusive agora eles conseguem buscar aí novos investimentos, já que a dívida do parque já está toda organizada. Bom, gente, o presidente do Hopi Hari deu uma entrevista pra gente que ele disse isso aqui. Eu vou ter que ir até o acionista e buscar o que ele prometeu. Se eu reduzisse, se eu parcelasse, ele ia trazer para mim uma linha de crédito de 500 milhões. E é isso que nós vamos buscar agora. Vamos buscar agora, a minha próxima negociação agora é como acionista. E imagino que dentro em breve coisas muito boas acontecerão aí, uma dinâmica muito mais rápida do que esperamos. E gente, só pra vocês terem uma noção, 500 milhões de reais é muita grana e dá pra fazer assim, como o Hopi Hari já tá construído, é um parque existente, sim, dá pra fazer muita reforma, trazer diversos tipos de atrações novas, experiências e até mudar muita coisa que ainda existe ali no Hopi Hari. Por exemplo, a tão sonhada Montezum híbrida, né, pra tirar a sim, situação que a Montezum tá atualmente, seria totalmente possível colocar as novas atrações aí que a gente tanto sonha. Meu Deus, espero que esse investimento dê certo, né? A gente falar sobre aí atrações robustas mesmo, sabe? Que a gente sabe que eles precisam desse tipo de investimento. Trazer um ride muito grande, como você falou, né? Reformar a Montezum ou trazer uma nova montanha-russa aí de grande porte mesmo. A gente tá falando não só uma montanha-russa familiar, por exemplo, né? Sim. A gente tá falando de 500 milhões de reais. Então é uma grana assim bem robusta. Só pra vocês terem noção, uma montanha-russa grande nova, o parque assim, grande nova de porte, eles iam gastar pelo menos entre 90 até uns 150 milhões de reais, dependendo da montanha-russa que escolhesse. Sim. Então pra vocês verem que aí, tirando esses 150 milhões, sobra aí pelo menos uns 350 milhões aí para conseguir gastar, investir na verdade com tantas outras coisas. Bom, e a título de curiosidade aí para vocês entenderem, quando uma empresa está em recuperação judicial, ao você pesquisar ali o CNPJ da empresa, fica constando essa informação, empresa em recuperação judicial. Então os novos passos aí do Hopi Hari, quando uma empresa já está de certa forma saudável ali no seu caixa, né, eles vão liquidando a dívida e essa informação pode ser retirada com o tempo e é um propósito que o Hopi Hari tem aí no decorrer dos próximos meses, por exemplo. Exatamente, porque como a dívida está organizada, o fluxo de caixa do parque positivo e assim as perspectivas são ótimas, pode ser feita essa retirada, inclusive tira essa mancha, na verdade, do Hopi Hari. Porque do nome, acontece? Né? Esse próprio investidor aí do parque, justamente, ele conseguiria investir no parque, porque abre as possibilidades de linhas de crédito para o Hopi Hari, apesar de eles terem as dívidas que já melhorou muita coisa. Então, assim, abre outras portas para o parque, por isso que isso é tão importante. Bom, e o Alexandre, presidente do parque, também fez uma entrevista com o Diário do Litoral e nessa entrevista ele confirmou que eles seguem com um plano aí de inaugurar uma nova atração de grande porte nos próximos anos, no ano de 2025, de 2026 e de 2027, o que gera aí a possibilidade deles já terem fechado algum contrato
contrato com alguma fabricante, já para essas atrações aí serem produzidas nos próximos anos, né? Exatamente, até porque, gente, 2025 tá batendo na porta, então para Pertinho. trazer algo em 2025 já tem que estar com o contrato assinado ou próximo disso para começar a fabricação logo, entregar e fazer obra no ano que vem, né? Sim, para vocês entenderem, nem todo fabricante, por exemplo, tem uma atração ali de prateleira, entendeu? Você precisa comprar primeiro para eles produzirem a atração. Exatamente. Então, assim, vamos torcer porque não é de hoje que o Alexandre vem falando sobre essas 3 novas atrações por ano a partir do ano que vem. Então a gente tá muito aí feliz com essa possibilidade que ele, assim, ele não parou de falar isso, pelo contrário, ele reforça em diversas novas entrevistas que ele dá. Então a gente continua de olho aí para as novidades do parque, lembrando que no ano passado eles anunciaram aí as novas atrações do parque no mês de março, e quando foi o mês que eles começaram a construir mesmo? Em maio, mais ou menos. E em novembro, mais ou menos, todas as atrações já estavam prontas, então você vê que é um processo não tão demorado assim. Isso, então pelo menos a gente fica na ideia que de repente é como o parque pode se programar para o ano que vem. Porque apesar de assim, gente, foram 3 atrações pequenas em áreas diferentes, então que dá um montante de trabalho grande. De repente é uma nova atração grande ano que vem que vai seguir mais ou menos essa ideia, começando obras ali em maio e abrindo ali no final do ano pós Hora do Horror. Então vamos torcer para que seja isso mesmo. E para vocês não perderem nada, segue a gente no Instagram, @HappyFanBR, e se inscreve aqui no nosso canal, porque aí vocês não perdem absolutamente nada de novidades, do Hopi Hari ou de outros parques. A gente dá uma pausa rapidinha aqui no nosso vídeo para falar sobre o nosso patrocinador, que é o Grupo Limber, que esteve com a gente nesse ano de 2024 inteiro, nessa parceria incrível, e que também esteve presente aí no lançamento de tantos empreendimentos famosos aqui do nosso país. Exatamente. E aí vai chegar no final do ano, a gente fica com aquele sentimento, né, ano acabando, Sim. o que a gente fez esse ano, e o que será que pode melhorar para 2025? Se você quiser resultados ainda melhores no ano que vem, a Limber Turismo está pronta para te ajudar. Com uma análise precisa dos dados, você obtém insights valiosos para otimizar as operações do seu negócio. A Limber te acompanha em todas as etapas, desde a venda de ingressos, passando pelos totens de autoatendimento dentro do parque e todo o pós-venda. Com um sistema moderno e robusto como esse, o seu cliente terá uma experiência positiva que vai fazer com que ele volte e curta ainda mais os serviços do seu parque. E se você ficou curioso aí para descobrir todos os serviços da Limber, é só você acessar o site que está aparecendo aqui na tela ou na descrição aqui desse vídeo. E agora, gente, vamos falar sobre ela, a esperada, tão sonhada, tão aguardada volta da torre que a gente fala durante muito tempo e que a gente também tá até assim, será que vem aí de novo ou não? Mas pelo menos ela teve um rumo, acho que meio inesperado aí quando o Alexandre deu essa entrevista até pra gente também, como comentou ali durante o seu discurso na abertura do palácio lá de Alibabiba. Que a intenção era justamente anunciar a volta da torre e o contrato assinado com a Intamin ali no palácio. Só que durante a IAPA, que é essa feira de parques que acontece em Orlando todos os anos, a Intamin, que é a fabricante da torre, chegou com uma ideia diferente pro Hopi Hari, né? Eles sugeriram uma outra opção e que o Hopi Hari julgou assim que, bom, vamos analisar isso antes de anunciar com qualquer reforma e reabertura da torre atual. E aí, gente, então o que o Alexandre confirmou é que é o seguinte, eles estão estudando as duas possibilidades, em reformar a torre e reabrir ou retirar totalmente ela e o melhor, colocar uma torre nova com uma experiência inovadora na América Latina, novinha, zerada de fábrica, e isso é muito legal. E sabe o que é melhor? Que ele falou que independente da decisão que eles tomarem, que já está sendo avaliada, o Hopi Hari tem o dinheiro suficiente para as duas coisas, independente de qual caminho o parque seguir. Bom, independente de qual caminho eles vão seguir aí, seria muito interessante a gente ver, de repente, tirando toda aquela estrutura da torre ali, que tem muita coisa embaixo da terra, gente, ou de repente eles realmente montarem ali uma nova atração com novas experiências. E as possibilidades que tem nessas torres aí hoje em dia são muitas, gente. Desde aquelas tilts que se chamam, isso, quando a cadeira vai lá pra frente, isso, né? Que ela cai e dá uma caidinha pra frente. Sim. Ou de repente a torre em pé, que é justamente você vai em pé, não tem nem como explicar. Você vai em pé na torre, como se fosse um banco de bicicleta ali, entendeu? Exato. E aí isso são as possibilidades, gente, que eles poderiam até fazer com a própria torre atual. Isso a gente tá falando assim, gente, assim, de leigo. Bem por cima, A sim. gente não sabe se essa torre do Hopi Hari, ela também aceita essas outras cadeiras, porque assim, são novos trilhos, são novas gôndolas, a gente não sabe se o peso dessas gôndolas é essa tipo de estrutura aceita ali na torre. Então assim, são várias possibilidades que a gente tá jogando aqui. Possibilidades bem básicas. Exato. Isso. Aí vamos pensar que então o parque vai retirar essa torre, né? Além de repente ser possível apenas trocar a pintura dela, temática, e reabre. Tem essa possibilidade também, mas retira essa torre, retira tudo que é dela e para colocar outra no lugar. O que pode vir? Bom, e falando então sobre experiências diferentes que eles poderiam trazer aí com uma nova torre, tem aquelas torres giratórias que inclusive a gente já andou, que a estrutura dela é muito mais imponente, cabe mais pessoas ali também. E o legal é isso, né, gente? Ela vai subindo ali, você tem a visão de todo o parque conforme o giro que ela vai fazendo, e também na queda dela, que é uma queda livre, maravilhosa, deliciosa. Tem também outras opções de torre, por exemplo, que ao invés de em 4 pessoas, vão 8 pessoas ali numa mesma gôndola, né? Exato. Mas assim, gente, se a gente for ver essas duas opções de novas torres,
apesar de ela subir girando, né, no caso dessa gira, o Drop Tower, é basicamente a mesma experiência no sentido da queda. Não muda nada. É torre, né? É torre, exatamente. Mas aí a gente chega em outra parte da Intamin, que na verdade eu acho que é a mais possível da gente ver pelas palavras que o Alexandre usou, que é justamente a torre do modelo Sky Jump, que é justamente como a Falcon's Fury lá do Busch Garden, só que aí tem diversos tipos de estrutura, tá, gente? Tem uma mais robusta, tem uma um pouco menor, mas que é a mesma coisa, onde você vai cair olhando pro chão como se estivesse deitado de barriga para baixo. E isso é muito legal e seria inédito na América Latina. Também gostaria não teria de ir. nada igual. E aí no site da também existem diversas opções, uma de 8 pessoas, outra de 16, outra de 32. Não dá para saber o que o Hopi Hari tá pensando em fazer, né? Bom, e o que a gente acredita que de repente o Hopi Hari poderia trazer ali pro lugar da torre? A gente acredita muito mais no modelo que tem lá no Parque Gronalund, que ela é chamada de, já esqueci o nome. Icarus, exatamente. E que inclusive ela é um modelo um pouco mais compacto em comparação, por exemplo, com a Falcon's Fury que tem lá no Busch Gardens, que tem uma estrutura ali muito maior e que talvez nem caberia ali naquele espaço que tem a Dr. Raphael lá no Hopi Hari mesmo. É muito grande, né? Sim. Então vamos aguardar para ver o que vem, mas é essas possibilidades que a gente mais imagina. E gente, também existe uma outra possibilidade. A Intamin é dona da ABC Rides, que antes era uma outra empresa independente, só que a Intamin comprou, e eles têm inclusive uma torre, na verdade, que varia de lado a lado, como se fosse uma torre tilt, vamos dizer assim. Ela é mais baixinha, porém tem esse movimento na lateral. Também é uma possibilidade, não dá pra saber, mas vamos ter que aguardar aí pra ver o que o Hopi Hari tá aprontando. Na verdade, aprontando não, né? O que o Hopi Hari vai decidir no final das contas, porque inclusive, gente, o laudo da Intamin, né, se for pra reabrir essa torre atual, tem que passar pelo Ministério Público, tem que passar pela TUV também, que é uma empresa aí que certifica, na verdade, o que os parques e as fabricantes estão fazendo aí ao redor do mundo, como uma margem de segurança extra, na verdade, né? Exatamente. O que você prefere? Gente, eu prefiro uma torre 100% nova, sabe por quê? Quando o Hopi Hari reabrir essa torre, vai ter a torre atual, vai ter aquela coisa, né? A torre do acidente sendo reaberta e tudo mais. Aí quando você mostra que você está retirando uma atração que deu um problema muito grande, está colocando outra no lugar, apesar de ser uma torre parecida, ou é uma torre de qualquer maneira, pelo menos você mostra que você está fazendo um trabalho muito maior de recuperação, vamos dizer assim, né? De reinvenção. Eu acho que mostraria a força que o Hopi Hari tem atualmente, sabe? Pra mim, eu acho que eu voltaria com o antigo modelo mesmo, reformaria ali. Pra mim, eu ia pelo caminho mais rápido, talvez. Rápido e talvez um pouco mais fácil, entre muitas aspas, entendeu? Uma nova atração ali, mostrar também todo o trabalho que está sendo feito nela, mas enfim, vamos ficar aí com duas opiniões diferentes. Duas opiniões. A gente quer saber a opinião de vocês também, o que vocês preferem. Aproveita para comentar aqui no vídeo. Exatamente, gente. E aí assim, gente, quando que isso vai acontecer? O Alexandre definiu, ele deixou ali bem claro que em 2025 eles tomam essa decisão, assinam um contrato com a Intamin, então a gente deve ver em 2025, não sabemos qual momento, esse trabalho sendo feito, seja de reformar a torre atual ou a retirada dela para a instalação da próxima em 2026. Então, independente disso, em 2025 a gente deve receber alguma coisa, alguma informação do Hopi Hari aí tratando disso, mas lembrando que, independente da torre, a gente tem uma nova atração em 2025, então a gente vai ver isso acontecer primeiro, eu acredito, independente do que acontece com a torre. O que é muito legal, na verdade. Sim, a gente vai ter coisa nova de qualquer maneira. Movimento no parque de qualquer maneira. Então é isso, gente. De qualquer maneira, 2025, os próximos anos aí prometem pro Hopi Hari. Dá pra ver que o parque tá se renovando, tá conseguindo aí arcar com as despesas, dívidas e até trazer atração nova. Então, assim, né? Até como o Cacau Park vindo aí, eles vão querer se renovar a tempo do parque abrir pra eles estarem aí, ó, de igual para igual. Os parques crescendo aí, isso é o mais importante. E se você gostou desse vídeo, aquele pedido especial de deixar o like e compartilhar com os amigos para todo mundo aí saber quais os próximos passos do Hopi Hari, as novidades que vem pelo parque também. Exatamente, gente. Aqui no final está aparecendo os nossos membros. Se você quer que o seu nome apareça por aqui, embaixo do vídeo é só clicar em se tornar um membro. Tá bom, gente? Então muito obrigado, até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!